A Pepsi emergiu como uma das bebidas mais aclamadas globalmente, estabelecendo-se como o segundo refrigerante mais conhecido em todo o mundo. Surpreendentemente, a Pepsi também tem as suas raízes na mente criativa de um farmacêutico. A história, então, se desenrola na cidade de Newbern, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A nossa história começa no dia 28 de agosto de 1893, em uma época em que a indústria da bebida ainda estava na sua infância e os experimentos com os sabores eram a essência da inovação. Focando na qualidade e no sabor distintivo, o farmacêutico vislumbrou uma fórmula única que, além de satisfazer a sede, cativaria os paladares mais exigentes. Assim, no dia 28 de agosto de 1893, essa visão se materializou, marcando então o nascimento da Pepsi Cola. O legado de inovação e de excelência foi estabelecido desde o primeiro gole, moldando então o futuro da indústria de bebidas carbonatadas. A partir desse ponto, a Pepsi cresceu em popularidade e influência, capturando os corações e as preferências dos consumidores em todo o mundo. Inúmeros testes meticulosos foram conduzidos com o intuito de desenvolver uma bebida que não só proporcionasse refrescância e energia, mas que também contribuísse para a digestão. Cerca de 7 anos antes desse acontecimento, o farmacêutico John Pemberton havia concebido a Coca-Cola na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, atribuindo-lhe supostas propriedades medicinais provenientes do extrato da folha da coca. Inicialmente, a bebida era comercializada exclusivamente na drogaria de Bryan. Em questão de semanas, o produto conquistou a cidade, tornando-se conhecido como o Bread Drink. Cerca de 5 anos após o seu lançamento, foi então acrescentado gás a essa bebida para torná-la ainda mais palatável. Em poucos anos, ela transcendia a sua origem como um mero item farmacêutico para se tornar então um produto comercializado em uma escala mundial. No entanto, o nome inicialmente escolhido não se mostrou muito eficaz nem aos olhos de seu criador, nem aos olhos dos consumidores. Então foi decidido que um novo nome seria adotado e nasce então a Pepsi Cola. O nome Pepsi deriva da palavra dispepsia, que significa indigestão, e cola foi adicionado como parte do nome em referência à noz de cola e seus ingredientes. Assim, a empresa Pepsi Cola Company foi estabelecida em 1902, marcando também o fim da era da drogaria do seu criador, que agora se dedicava exclusivamente ao negócio de bebidas. O crescimento da empresa foi tão rápido e em poucos anos a Pepsi já havia conquistado várias cidades dos Estados Unidos, contando com mais de 40 distribuidores parceiros. E ao longo desses anos, todos os processos foram meticulosamente padronizados, permitindo a empresa de entregar a bebida com o mesmo sabor e aspecto em todas as regiões em que atuava. Esse nível de consistência representava um grande diferencial em uma época em que a padronização muitas vezes era um ponto fraco para a maioria das indústrias. Paralelamente, a Pepsi já contava com uma frota de caminhões, agilizando significativamente a logística e possibilitando uma resposta mais rápida ao mercado em expansão. E esse diferencial foi fundamental para o crescimento
vertiginoso da empresa. Até então que, em 1918, ao final da Primeira Guerra Mundial, Bradham tomou uma decisão ousada para garantir a matéria-prima da sua bebida. Na época, o preço dos alimentos eram altamente voláteis. Temendo então um aumento significativo no preço do açúcar, que era a base do seu produto, que estava em ascensão, a Pepsi comprou uma quantidade massiva de sacas de açúcar. Essa compra não só supriria a sua necessidade imediata, mas também as futuras. No entanto, contrariando as expectativas, o preço do açúcar despencou, resultando em um desastre financeiro para a empresa. E essa aposta mal sucedida criou um déficit significativo no caixa da companhia, resultando em uma dívida avassaladora que perdurou nos anos seguintes. O impacto financeiro foi tão severo que nem mesmo o aumento nas vendas da bebida foi capaz de reverter essa situação. Assim, mesmo após os anos de sucesso crescente, a Pepsi Cola Company foi obrigada a declarar falência no dia 31 de maio de 1923. Esse desfecho não foi resultado da falha de vendas, mas de um erro de cálculo por parte do seu criador, que tentou prever o comportamento do mercado. Totalmente quebrado e com pouco rendimento do que restou do negócio, Bradham resolveu vender o que restou por cerca de $30 mil e retornou ao seu trabalho como farmacêutico. E foi nesse momento que o investidor Roy Megargel adquiriu os direitos sobre a marca e decidiu então investir novamente nos negócios, e dessa vez na cidade de Richmond, na Virgínia. A reorganização da operação levou anos, e a partir desse ponto a empresa não mais se aventuraria em mercados estrangeiros, tornando-se um negócio exclusivamente nacional. Apesar dos esforços empreendidos, a queda da Bolsa de 1929 resultou na incapacidade do negócio em obter créditos para se sustentar, levando a fechar as portas novamente. Então, em 1931, foi declarada pela segunda vez a falência da Pepsi Company. Curiosamente, em 1922 e 1931, a Pepsi foi oferecida mais de uma vez à Coca-Cola, que não demonstrou o mínimo de interesse em adquirir a concorrente, que na época era apenas uma marca falida. A virada de sorte para a Pepsi veio algum tempo depois, quando o presidente da Loft Candy Company, Charles Guts, optou por adquirir a marca e revigorá-la. A decisão de Guts surgiu após um desentendimento entre a sua empresa e a Coca-Cola, que até então era a fornecedora das lojas de bala da Loft. E com sua perspicácia, Guts então decidiu arriscar que a Pepsi poderia desafiar a Coca-Cola se tivesse um sabor um pouco mais doce do que a concorrente. E a partir desse momento, o xarope da bebida foi ajustado para um sabor ainda mais doce, contendo cerca de 10 calorias a mais por lata do que a sua rival. Essa estratégia marcou o início de uma nova fase para a Pepsi, moldando então o seu caminho rumo ao sucesso. Porém, enquanto a Pepsi enfrentava desafios significativos, outras marcas de refrigerante já haviam decolado, estabelecendo-se como líderes de mercado e definindo os padrões de consumo e de comércio. Então, diante desse cenário, a Pepsi não poderia se contentar em ser apenas mais uma competidora no mercado. Se ela quisesse sobressair, ela precisaria adotar então uma abordagem diferenciada e inovadora. Um plano ousado foi concebido para impulsionar as vendas da Pepsi. Primeiramente,
a empresa decidiu desafiar as convenções do mercado. E enquanto as bebidas eram tradicionalmente vendidas em garrafas de 177 ml, optou por oferecer uma garrafa com o dobro do tamanho, contendo 355 ml, pelo mesmo preço. Na época, a garrafa custava apenas 5 centavos de dólares. Essa estratégia visava não apenas oferecer mais valor aos consumidores do que as concorrentes, mas também atrair as camadas mais desfavorecidas da sociedade, especialmente a grande massa de trabalhadores que havia perdido quase tudo durante a Grande Depressão de 1929 e que precisava então valorizar cada centavo que gastava. Essa aposta audaciosa refletia a determinação da Pepsi em inovar e se destacar no mercado. E o plano teve êxito, e em pouco tempo a Pepsi se tornou a principal escolha dos menos favorecidos, proporcionando então um novo impulso à empresa. E ainda na década de 30, em 1934, a Pepsi já retomava suas operações de exportação. Nesse mesmo período, o criador da empresa, Caleb Bradham, faleceu aos 66 anos, deixando então um legado duradouro para a marca que ele havia estabelecido. E nesse período, na ascensão, além de aparecer em vários comerciais, Joan Crawford também exigiu que referências ao refrigerante fossem incluídas em seus filmes, o que resultou em um enorme aumento na exposição da marca e, consequentemente, em suas vendas. Paralelamente, a Pepsi decidiu mais uma vez ir na contramão do mercado, ao apostar em publicidades que envolvia uma parcela de consumidores que eram negligenciada pelas marcas da época. Os personagens afro-americanos nos filmes e comerciais frequentemente eram retratados em papéis subalternos ou até mesmo ignorados pelas grandes marcas. E como resultado, os consumidores não se sentiam representados e não encontravam uma marca com a qual pudessem verdadeiramente se identificar. A Pepsi, ao reconhecer essa lacuna, aproveitou a oportunidade para se conectar com esse público, buscando então representá-los de uma forma autêntica em suas campanhas e nas publicidades. Esse movimento não apenas fortaleceu a relação Pepsi com seus consumidores afro-americanos, mas também redefiniu o padrão da indústria ao demonstrar a importância da inclusão e da representatividade na publicidade. Na mesma época, a Pepsi Cola Company decidiu realizar uma fusão, uma empresa líder na produção de salgadinhos. Essa fusão se deu origem a um dos maiores conglomerados alimentícios do mundo, formando então a PepsiCo. Após a fusão, o conglomerado passou a controlar diversas iniciativas no ramo. Ao longo dos anos, expandiu a sua empresa em diferentes regiões. A empresa detém os direitos da brasileira, a Elma Chips. A bebida passou a ser chamada apenas de Pepsi, que era uma tentativa de se diferenciar dos seus concorrentes, a Coca-Cola e a RC Cola. A Pepsi surpreendeu o mundo ao conseguir penetrar em um mercado que era totalmente hostil aos produtos americanos, a União Soviética. Essa jogada é considerada, de certo modo, um golpe de sorte e ocorreu após Nikita Khrushchev ter tido contato com a bebida durante um encontro diplomático em Moscou em 1959, que envolveu representantes dos Estados Unidos e da União Soviética. Entre os representantes estava o então diretor internacional da Pepsi, Donald Kendall, que trouxe consigo uma máquina de carbonatação e um suplemento de xarope de Pepsi. Esse equipamento foi usado para demonstrar ao chefe soviético que era possível preparar uma Pepsi em Moscou com a mesma qualidade encontrada na América. O líder não apenas apreciou a situação,
mas ficou maravilhado com o produto. E segundo relatos, ele chegou a afirmar que a Pepsi feita em Moscou era até melhor do que a Pepsi feita na América. A empresa passou a enviar regularmente unidades de xarope que fazia parte de seu produto industrial para serem utilizados na fabricação do refrigerante no solo soviético. E esse processo pioneiro fez da Pepsi a primeira marca norte-americana a ser vendida regularmente na União Soviética. A relação estabelecida nessa situação foi tão significativa que em 2004, Donald Kendall foi honrado pelo presidente russo Vladimir Putin com a medalha da Ordem da Amizade. Essa distinção em comum refletiu a importância das relações comerciais entre a Pepsi e a União Soviética. Dessa forma inusitada, a Pepsi conquistou uma grande fatia no mercado internacional, desafiando diretamente a Coca-Cola pela primeira vez. E na mesma época, a empresa expandiu ainda mais o seu portfólio de bebidas, adquirindo marcas americanas, refrigerantes de limão, a 7-Up e a Mirinda, um refrigerante popular. Donald também foi o responsável por negociar pessoalmente com o governo chinês para a distribuição da Pepsi no território chinês, o que permitiu à empresa a conquistar mercados que pareciam impossíveis para empresas americanas. Posteriormente, ele se tornou o presidente da Pepsi. Durante a década de 80, sob a sua liderança, a Pepsi lançou o que é considerada a sua campanha mais ousada, capaz de causar um grande impacto no mercado americano e até mesmo a atordoar a gigante Coca-Cola. Lançou o Desafio Pepsi, uma campanha na qual pessoas participavam de um teste cego para decidir qual refrigerante era melhor, a Coca ou a Pepsi. E durante o teste, os participantes podiam provar apenas um único gole de cada uma das bebidas e decidir qual era a mais saborosa. O teste era aparentemente realizado nas ruas e de forma simples, sem grandes aparatos. O resultado foi surpreendente. A maioria das pessoas preferiu a Pepsi e, para ser mais preciso, cerca de 57% de aproximadamente 200 mil pessoas, de acordo com a empresa, escolheram a Pepsi. Essa campanha teve um grande impacto e destacou a preferência dos consumidores pela Pepsi em um cenário de competição acirrada com a Coca-Cola. A ação se transformou em uma série de comerciais que geraram uma verdadeira mania nacional, levando as pessoas a produzirem um teste por si mesma. E graças a essa ação, a Pepsi conseguiu aumentar vertiginosamente as suas vendas nos Estados Unidos. Anteriormente, no mercado americano, a bebida muitas vezes ficava atrás de concorrentes como a RC Cola e a Dr. Pepper. No entanto, após a campanha, a Pepsi passou a figurar definitivamente no segundo lugar do mercado de refrigerantes dos Estados Unidos, e com uma larga vantagem em relação aos demais antigos rivais. A Pepsi conseguiu incorporar tremendamente seu caixa a ponto de criar campanhas publicitárias lendárias com ícones da cultura pop como Michael Jackson, por exemplo, que liderou uma nova ação de marketing da empresa chamada Geração Pepsi. Com uma série de reforços bem-sucedidos, a Pepsi deu início a uma competição voraz contra a Coca-Cola, em uma disputa que ficou conhecida como a Cola Wars, ou Guerra das Colas. Após anos de confronto direto, a Pepsi não conseguiu superar a Coca-Cola, mas as duas empresas conseguiram reinar absolutas como as principais companhias de refrigerante do planeta, deixando as demais marcas com apenas migalhas de participação do mercado. No Brasil, a Pepsi passou por momentos de altos e baixos em seus primeiros anos. A bebida foi amplamente difundida na região sul do país,
mas enfrentou dificuldades para conquistar outras regiões. A primeira grande expansão ocorreu a partir da década de 80, quando a empresa se associou à Brahma, possibilitando então a chegada da marca aos principais centros do Brasil. No entanto, a operação ainda enfrentava dificuldade financeira e os direitos da Pepsi do Brasil foram então vendidos para a Argentina Baeza em 1994. 3 anos depois, a empresa argentina entrou em um processo de falência e foi adquirida pela Brahma, que recuperou os direitos de distribuição da linha Pepsi no Brasil. E em 1994, com a fusão definitiva entre Brahma e Antártica, criando a Ambev, a gigante passou a deter também os direitos de distribuição da linha Pepsi. Nos anos seguintes, a Pepsi teve sucesso no Brasil, principalmente com a versão Twist, que conquistou alguns adeptos, e além de uma série de comerciais promovidos a partir de 2010. E com o lançamento do slogan Pepsi pode ser, a campanha brincava com o fato que, eventualmente, a bebida era considerada a segunda opção para os clientes brasileiros. Essa sacada bem-humorada ajudou significativamente a empresa a aumentar as suas vendas nas últimas décadas. A nível mundial, a Pepsi busca conquistar espaço entre os mais jovens, principalmente por meio do patrocínio de diversos esportes e competições, com destaque para a Liga de Futebol Americana, a NFL e a Liga dos Campeões da UEFA. No entanto, a rivalidade com a Coca-Cola continua dividindo o planeta. Afinal, Pepsi ou Coca-Cola? Mesmo assim, a Pepsi se tornou uma das empresas mais consolidadas e amadas em todo o mundo. E para muitos, é até mesmo uma verdadeira paixão.